apresentado. Este circuito trata-se de um sistema de gravação e leitura de memórias EPROM paralelas, tipicamente dos modelos 2716, 2732 ou similares, que utilizam 8 linhas de dados e até 15 linhas de endereço. O projeto permite tanto o endereçamento automático sequencial quanto o endereçamento manual, com visualização do conteúdo em LEDs dispostos em paralelo, além da geração dos sinais de controle necessários à operação de leitura e escrita. 1. Decodificação e seleção de endereços. O conjunto formado pelos circuitos integrados U5, U6 e U7 corresponde a 3 multiplexadores do tipo CT4-SON57, cada um com 4 entradas e uma saída. Esses dispositivos são utilizados para selecionar a origem do endereço que será enviado à EPROM, podendo vir de 2 locais distintos. Um contador binário, para varredura automática dos endereços. Uma entrada externa ou manual, definida por chaves DIP ou pinos de entrada digital. A seleção entre essas fontes se dá por meio do pino de controle comum a todos os multiplexadores, geralmente chamado de Select, permitindo assim alternar entre leitura sequencial automática e leitura manual. 2. Controle do barramento de dados. O circuito U4 é um CT4 LS3773, que funciona como um latch octal. Ele permite capturar os dados a serem enviados para a EPROM durante a operação de gravação. Os dados são mantidos estáveis no barramento, isolando as variações do circuito externo. A ativação desse latch ocorre por meio de um sinal de controle, gerado logicamente ou manualmente, sincronizando os dados que irão para os pinos D0 a D7 da memória. Leitura de dados e exibição visual. A leitura dos dados da EPROM ocorre por meio de buffers do tipo 74LS254, U10 a U13, que são buffers de alta impedância com saída controlável. Esses buffers são interpostos entre os pinos de dados da EPROM e os bancos de LEDs posicionados à direita do circuito. Os LEDs estão conectados com resistores de limitação de corrente, e cada um representa um bit do dado binário lido, D0 até D7. Esses buffers evitam interferência no barramento e permitem a leitura visual clara dos valores armazenados na memória. 4. Controle de endereços por contador binário. Os circuitos U14 e U15 são contadores binários síncronos 74LS993 de 4 bits que operam em cascata para formar um contador de 8 bits. Esse conjunto permite gerar endereços automaticamente, especialmente durante a leitura ou gravação sequencial. Botões ou sinais lógicos controlam o incremento, decremento ou reset desses contadores. Os valores gerados são então encaminhados aos multiplexadores e, se selecionados, enviados à EPROM como endereço ativo. 5. Geração dos sinais de controle, CE ou IWE. As operações básicas com EPROMs exigem 3 sinais principais, CI, Chip ou I, Output Enable e Write Enable. Esses sinais são gerados no circuito por meio de uma combinação de portas lógicas AND, OR e inversoras, especificamente CT4-LS08, CT4-LS32 e CT4-LS04, junto a transistores e capacitores que moldam a temporização do pulso. O sinal de gravação é especialmente crítico, pois a maioria das EPROMs requer um pulso de escrita com duração entre 1 a 50 milissegundos. Para isso, o circuito utiliza transistores e capacitores, possivelmente configurados como monoestável, que garantem a largura adequada do pulso de WE, evitando falhas na escrita. Pair 6. Entrada manual de dados. Um bloco localizado à esquerda inferior do diagrama contém um conjunto de chaves DIP, ou entradas paralelas, conectadas a buffers, que possibilitam a inserção manual dos dados que serão gravados. O circuito 1, provavelmente um buffer como o CT4AS245, é responsável por permitir ou bloquear essa entrada, sincronizando-a com o pulso de escrita. NOR 7. Tensão de programação, VPP. Para gravar dados em uma EPROM, é necessária uma tensão adicional de programação, VPP, geralmente entre 12,5 e 25 volts, dependendo do modelo. Embora a fonte geradora desta tensão não esteja detalhada no esquemático, observa-se a presença de um conector próximo aos buffers de dados que provavelmente conduz esta tensão à EPROM no momento da gravação. É comum que transistores de comutação ou relés sejam utilizados para aplicar VPP apenas durante a escrita. 8. Indicadores visuais de operação. Um LED denominado LED, posicionado próximo ao bloco central do circuito, serve como indicador de operação. Ele acende durante a ativação do pulso de escrita, informando ao operador que a memória está sendo programada.
Isso é fundamental para depuração, diagnóstico e acompanhamento do processo. 9. Barramento e conectores externos. Na parte inferior direita do diagrama, observa-se um conjunto de conexões rotuladas, ligadas diretamente aos buffers, multiplexadores ou EPROM. Esses pontos podem servir como interfaces de entrada-saída externa, seja para conexão com microcontroladores, barramento paralelo industrial ou computadores antigos com interface dedicada. É provável que permitam controle direto do endereço, dados e sinais de controle para a automação do processo. Este circuito constitui um sistema completo para programação e leitura de memórias EPROM paralelas, dotado de controle de endereço automático e manual, latch de dados e buffers de leitura protegida, visualização direta por LEDs, geração controlada de sinais CE, OE e WE, capacidade de adaptação a diferentes modos operacionais. É uma ferramenta robusta para experimentação com memórias não voláteis, diagnóstico de circuitos embarcados legados ou projetos de engenharia reversa. Pode ser adaptado para automação total via microcontrolador com pequenas alterações, especialmente na interface de controle.